Boa noite para todos. Realizando um desejo de tanto tempo, não é? Nós estamos hoje aqui em Bauru para essa atividade singular de nos encontrarmos hoje para a celebração dos 50 anos de fundação da nossa instituição, que vai ser amanhã, dia 7 de setembro. E hoje, particularmente, vamos falar de um assunto que nos toca bem de perto, que é sobre o Evangelho do Cristo e o poder de transformação que ele possui. Nós temos na obra de Amélia Rodrigues uma definição muito bonita que ela faz sobre o que seja o Evangelho, em que ela diz que o Evangelho é a história de uma vida através de outras vidas. E realmente é isso que a gente encontra no texto evangélico. O texto evangélico, na verdade, vai contando a história de Jesus na medida que ele vai encontrando com as pessoas e a forma com que essa mensagem ela exerce um poder de transformação na vida de todos aqueles com as quais essa mensagem tem a chance de se defrontar. E foram muitos os personagens que o Evangelho nos narra que, no contato com a mensagem de Jesus, teve uma profunda transformação. E tudo decorre de um grande processo de planejamento do mundo espiritual, de socorro das hostes celestes para que a mensagem do Cristo pudesse ser muito melhor aproveitada pelos homens. E a história do judaísmo conta que aproximadamente uns 100 anos antes do nascimento de Jesus, nós tivemos em Israel um grande rabino. Os cristãos conhecem pouco, não tem muita notícia sobre ele, porque sua importância está mais ligada ao conhecimento judaico. Esse rabino, ele tem uma singularidade. Ele era um rabino que enxergava dentro do judaísmo o amor como sendo o seu principal instrumento de verdade, a ponto de dizer que o mandamento mais importante que o judaísmo possuía era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia do outro, a ideia do próximo, a ideia do amor, a ideia da entrega era considerada por esse rabino uma coisa fundamental para a compreensão mais plena daquilo que o judaísmo fosse. E como ele tinha uma maneira de pensar que era dissonante daquilo que os outros rabinos do seu tempo acreditavam e conseguiam compreender, ele tinha muita dificuldade, esse rabino, de conseguir levar essa mensagem para os homens de seu tempo. E esse homem, assim, tão extraordinário, deixou sua marca como sendo o rabino mais importante do século I, antes do nascimento do Cristo. Seu nome, Hillel. Esse rabino, ele era tão à frente do seu tempo, conhecido como o Rabino do Amor, que ele não conseguiu ninguém para ser o continuador de suas ideias. Então ele tomou uma decisão: eu vou pegar meu próprio neto e vou educar o meu neto nos ensinamentos que eu tenho, porque já que ninguém aprende, já está todo mundo velho e adulto, eu vou pegar esse menino pequeno e vou ensiná-lo na diretriz daquilo que eu tenho como verdade. E assim Hillel fez, e educou o seu neto para que ele fosse o continuador de suas ideias. O neto de Hillel também é um rabino importante, quase que contemporâneo de Jesus, um pouco antes de Jesus, mas ele alcança até a época da crucificação do Cristo, mas já velho. E esse rabino não tem o mesmo brilho de Hillel, mas o judaísmo o enxerga como um rabino importante dessa janela de tempo, desses 50 anos antes do nascimento do Cristo, até a chegada do nascimento dele ali, pela janela de tempo.
ele está presente nesse período. E esse rabino, ele vai ser um notável rabino que vai formar uma quantidade grande de discípulos à época de Jesus. Para quem não sabe, um rabino é um professor. Um doutor da lei é quem se forma pela mão de um rabino. Então, todo rabino um dia foi um doutor da lei, mas nem todo doutor da lei já é rabino. Quando se é jovem, se é doutor da lei, se é um advogado. Mas para ser um professor universitário de direito é de um tempo maior. Você tem que criar uma yeshivá para que você forme rabino, forme doutores da lei. E o neto de Hillel, que tem um nome muito conhecido de todos nós, chama-se Gamaliel, ele vai ser o continuador das ideias de Hillel. E Gamaliel vai formar uma yeshivá, e entre os diversos alunos da escola de Gamaliel haverá um em particular, Saulo, da cidade de Tarso. O rabino do amor formou seu neto formou Saulo. Só que nessa passagem de bastão, Saulo não conseguiu absorver a essência do pensamento de Hillel, e mesmo tendo sido educado dentro de uma escola voltada para a valorização do amor, do afeto, da compreensão e do outro, ele acaba edificando seus conceitos judaicos dentro de uma perspectiva muito mais rígida. Ele se aproxima muito mais do modelo tradicional do pensamento judaico, da rigidez, da lei, da observância dos mandamentos, do cumprimento daquilo que estava estabelecido pela leitura rigorosa da Torá. E por essa razão, nós iremos ter na figura de Saulo, da cidade de Tarso, chamado Saulo de Tarso, como sendo a maior promessa do judaísmo, mas ao mesmo tempo não era mais o representante legítimo da escola de Hillel. É muito lamentável isso, porque o trabalho da espiritualidade seria para criar uma corrente nova de pensamento, de tal sorte que quando Gamaliel recebesse a mensagem de seu avô, transmitiria para frente com a mesma intensidade para a geração seguinte, e Saulo conseguisse se embebedar, se encharcar desse pensamento de amor, e quando o cristianismo lhe chegasse, ele estivesse muito mais apto para fazer uma leitura mais aproximada daquilo que o cristianismo de fato seria. Mas isso não acontece. Saulo de Tarso não apresenta essa característica. Ele era muito reconhecido dentro da comunidade judaica de seu tempo como sendo um homem profundamente inteligente, muito sagaz, um hábil conector das verdades judaicas, raciocínio muito rápido, um homem de uma oratória incrível, além de ter um porte atlético, possuir uma série de vitórias no campo dos exercícios físicos, um jovem de aproximadamente 30 anos, mas coroado de êxitos dentro das yeshivás, exatamente porque ele era de fato um grande nome, uma grande promessa. Dentro de Israel havia um conselho de rabinos chamado Sanhedrin. No Ocidente a gente chama de Sinédrio. E o Sinédrio era formado de 72, eram 72 rabinos, 70 mais 2. Um era o vice-presidente e o outro era o presidente do Sinédrio. À época de Hillel, o presidente do Sinédrio era Hillel. Ele foi o presidente do Sinédrio quando esteve entre nós. Gamaliel, seu neto, não foi presidente do Sinédrio, mas integrou o Sinédrio como um dos rabinos mais importantes. Ele tinha assento no Sinédrio, mas não chegou a ser
o Nazi, que é o principal, o presidente do Sinédrio. E como Saulo era o seu mais dileto discípulo, tudo apontava para o fato de que quando Gamaliel se aposentasse, ele indicaria Saulo para ser o seu substituto. Então já havia uma certa promessa de que a vaga de Saulo dentro do cenário judaico estava garantida. Ele seria o substituto de Gamaliel, com assento no Sinédrio, jovem ainda, com 30 anos, mas já poderia ser alguém para ser respeitosamente reconhecido como uma grande autoridade judaica. Tudo se desenhava dessa forma, quando ocorre um conjunto de incidentes que vão provocar uma profunda transformação na história de Saulo. Acostumado a ser o vitorioso, acostumado a ser sempre aquele que leva vantagem nas discussões e reconhecido na comunidade judaica como sendo uma inteligência invulgar, Saulo de Tarso tem notícia de que num certo bairro da cidade de Jerusalém acabara de se organizar uma instituição formada de pescadores miseráveis, muito pobres, que ali se reuniam para socorrer os famintos, os desgraçados, os desvalidos, os abandonados, em nome de uma doutrina que começava a aparecer em Israel. Uma doutrina que ele considerava absolutamente ridícula. Porque dentro dos conceitos formais daquilo que o judaísmo possuía, a perspectiva era de que o Messias viria para ser algo muito diferente daquilo que Jesus foi. As profecias de Israel referente ao Messias, elas se agrupavam em 3 blocos diferentes de notícias. Havia notícias que diziam que o Messias seria um rei, que sentaria num trono para reinar por todo sempre. O Messias sentaria no trono de Davi para ser o rei entre os reis. Seu reino nunca mais teria fim. E além de tudo isso, todas as nações se curvariam a Israel. Então eles esperavam um rei magnífico num período de domínio romano. Era tudo o que eles queriam, porque Moisés os libertou do jugo do faraó no Egito, Ciro os libertou do jugo na Babilônia, depois os macabeus libertaram os judeus do domínio de Antíoco, que era ligado ao Império Macedônio. Agora alguém deveria vir para libertar os judeus do Império Romano, e nada mais razoável do que o Messias poderoso para dominar e destruir os romanos e sentar-se nesse trono. As profecias apontavam nessa direção e todo mundo esperava um Messias pleno de glória. Ocorre que nem todas as mensagens que chegavam do mundo espiritual sobre o Messias falavam a mesma coisa. As profecias eram contraditórias, porque há um outro elenco de profecias que diz que não, que o Messias seria um homem desprezado pelos outros, que ele seria um rejeitado, que ele seria humilhado, que as pessoas balançariam a cabeça, virariam os beiços, negando ele, que ele seria o opróbrio dos homens, o desprezado do povo, que ele não teria nenhuma formosura. E esse segundo elenco de profecias não casava com a primeira. Então os judeus acabavam preferindo ler as mensagens que falavam de um Messias glorioso do que olhar para esse segundo modelo, que falava de um Messias mais humilde, de um homem que não teria a formosura dos reis. E um terceiro elenco de profecias também falava de que a partir do momento em que essas profecias começavam a se desenhar, um terceiro flanco também existia dentro desse cenário. O terceiro flanco falava de uma terceira visão daquilo que o Messias fosse.
Eles falavam que o Messias não era necessariamente um rei, nem também dizia que o Messias era alguma coisa desprezível. Não falava nem de uma coisa e nem da outra. Ele ia falar que o Messias, na verdade, ele era um mestre, que ele ensinaria coisas que nunca ninguém ensinou, que sua fala iria transformar a humanidade, que ele seria de uma tal maneira importante para a Terra que nunca mais o planeta seria o mesmo, porque ele publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas Saulo preferiu pegar o primeiro recorte de profecias e esperar o Messias glorioso, ao invés de esperar um mestre e muito menos um desprezado. Quando ele tem notícia que os homens em Jerusalém haviam criado uma doutrina para considerar que um carpinteiro havia sido designado como sendo o Messias, ele parte para fazer ali um ataque para destruir a igreja. A obra Paulo e Estevão, quando aborda esse momento no qual Saulo de Tarso visita a igreja de Jerusalém, narra com detalhes o diálogo mantido entre Saulo de Tarso e Estevão, aonde Saulo deseja vencer Estevão de toda forma no debate, chamando Estevão para um conflito dentro da retórica judaica. E Estevão não usa as armas que o judaísmo usa, ele usa os instrumentos do cristianismo. E Saulo não está acostumado com aquele modelo de raciocínio. Ele não consegue combater, porque ele quer combater a força com a força. E Estevão não entra no cenário de luta quando Saulo, por exemplo, deseja desconstruir Jesus, dizendo como que você pode acreditar no Messias que foi um carpinteiro. E então Estevão diz, ainda bem que ele foi um carpinteiro, porque assim ele pôde construir um abrigo para todos nós. O fato de Estevão não enfrentá-lo e ter respostas que eram doces para as provocações de Saulo, o deixam profundamente perturbado. E esse encontro de Saulo na igreja de Jerusalém poderia ter sido uma oportunidade extraordinária para que ele despertasse, como se o Cristo estivesse conduzindo Saulo, conduzindo-o para que ele se defrontasse com essa mensagem. O fato dele ter sido aluno de Gamaliel, que era discípulo de Hillel, já era um indicativo de qual escola ele viria. Mas como essa estratégia falhou, ele vai ter uma ação direta agora em Saulo, levando-o para a igreja do caminho e tendo a possibilidade de, na casa do caminho, encontrar a mensagem cristã para tentar despertar os seus conhecimentos espirituais. Saulo não aproveita esse primeiro chamamento e o Cristo lhe oportunizaria uma segunda chance de rever os seus conceitos. Saulo determina a prisão dos homens da casa do caminho e leva Estevão preso para fazer uma arguição no Sinédrio. Era a segunda oportunidade que ele teria de se defrontar com a mensagem cristã e até rever os seus pontos de vista. Mas acontece que na hora que ele chama Estevão, que ficou 30 dias preso e que sai desfigurado, barba crescida, emagrecido, cansado, depois de 30 dias de cela. E nem com esse castigo Estevão se amolenta no caráter daquilo que ele deveria demonstrar. Isso irrita profundamente Saulo, que nas arguições que vai fazendo e as respostas magníficas que Estevão lhe dá, Saulo não suporta e agride
Estevão fisicamente, puxando pela barba e socando o rosto. Estevão, humilhado, cai no chão. E Saulo não percebe o nível de desequilíbrio em que ele se encontra. E Estevão, querendo mostrar para ele o quanto ele estava equivocado, ele diz: a paz difere da violência, tanto quanto a vossa força difere da do Cristo. Não adianta, você não vai conseguir com isso mudar a minha opinião. Era a segunda oportunidade que Saulo teria de perceber a mensagem do Cristo, mas ele não percebe esse segundo chamamento que a vida lhe dá. Mas ele teria um terceiro, porque ele utiliza da sua influência política para a condenação de Saulo à morte, de Estevão à morte. Estevão é condenado à morte, e no momento da agonia de Estevão, ele tem a oportunidade de ver Estevão dizer: não tenho em Saulo um inimigo. O dia que ele conhecer Jesus, o servirá com a mesma intensidade com que serve a lei de Moisés. Nossa, isso para Saulo era a suprema humilhação. Ele não aceitava isso. E isso o revolta ainda mais profundamente. A terceira tentativa de trazê-lo para próximo da mensagem cristã promove nele um desconforto muito grande. Mas o Cristo não desiste de Saulo e oportuniza uma quarta chance para ele, quando ele tem a notícia de que seu mestre Gamaliel convertera-se ao cristianismo. Gamaliel assevera que está muito velho para recomeçar, que ele já está idoso e que seria muito difícil ele iniciar um processo de mudança dentro do judaísmo e que ele vai preferir se aposentar, passar o lugar dele para Saulo, como era previsto. Você assume meu lugar no Sinédrio. Eu me aposento e vou me dedicar a ler esses textos e me aprofundar nesse conhecimento, porque na medida em que eu vou lendo, eu vou encontrando muito mais da mensagem de meu avô naquilo que ele fala. Essa transformação da figura de Gamaliel também seria um chamamento para ele, porque se o meu mestre enxergou nesse texto coisas interessantes, por que eu não consigo enxergar? O que está acontecendo? Por que eu não consigo perceber isso? E ele então, ao invés de fazer um movimento de aproximação, ele faz até um movimento de recuo, em que ele diz: eu deveria denunciá-lo para o Sinédrio. Eu só não vou denunciar porque sou meu mestre. Se não fosse meu mestre, eu lhe denunciaria. Veja como é que pode. Eu iria lhe denunciar. Não vou denunciar em honra ao que o Senhor me ensinou, mas infelizmente a sua atitude é inaceitável. Eu vou fazer silêncio do que eu estou ouvindo e vou lhe deixar seguir em paz, mas infelizmente o certo era fazer o contrário. Uma quarta tentativa que também acaba frustrada. O Cristo não desiste e vai para uma quinta tentativa de sensibilizar Saulo para a mensagem cristã. Ele se afastara de sua noiva Abigail, e após 4 meses de distanciamento dela, ele retorna para vê-la. Ela está tuberculosa e cristã. Esse Cristo que me persegue. A própria mulher que eu amo, ele converteu. Perdi tudo porque a mulher que eu quis como minha companheira está com tuberculose e vai desencarnar. E eu ainda tenho que assistir ela elogiar esse Cristo. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. E durante essa janela de tempo em que ele está, após a morte de Estevão, empenhado em combater a mensagem cristã,
ele inicia uma campanha de perseguição e tortura a uma quantidade grande de famílias em Jerusalém. Ele promove uma quantidade grande de arbitrariedades em que ele tortura pessoas, machuca, sequestra bens, para impedir o crescimento da mensagem cristã. Então, quando ele tem a oportunidade de ver a sua própria noiva convertida, foi a quinta chance que o Senhor deu a ele, para que ele percebesse, mas se ela se converteu, deve ter alguma coisa em cima disso. Ele não se convence. A sexta oportunidade que ele teria tem a ver com as torturas que ele fazia. Porque ao mesmo tempo que ele produzia as perseguições, ele entrava em conflito com ele mesmo, porque ele dizia, mas será que está certo isso? Será que é certo eu fazer o que eu faço, de perseguir as pessoas? Aí na outra hora ele dizia, não, está certo sim, eu não posso fraquejar, porque eu tenho que defender a lei de Moisés. Mas ele executava e entrava em conflito, ele executava e entrava em conflito. E ali, nesse momento, era a chance dele também se transformar, e Saulo deixa desperdiçar a sexta oportunidade que ele teria. Até que vem a última, a sétima oportunidade dele. Percebendo que Abigail havia se convertido ao cristianismo, ele procura saber quem é, e descobre que o seu conversor era um sapateiro humilde da cidade de Damasco, na Síria. Então ele empreende uma ida a Damasco para trazer Ananias preso, para ser julgado e evidentemente seria morto pelo Sinédrio. Junta uma pequena caravana e sai de Jerusalém com cartas do templo que lhe dava autoridade para prender Ananias num outro lugar. Sai de Israel para prender Ananias na Síria. E ele vem pelo caminho. Mas a prisão de Ananias faz com que ele entre num conflito muito grande. E Emmanuel, quando narra esse episódio no livro Paulo e Estevão, fala dos conflitos que Saulo vinha experimentando na viagem, em que todos esses instrumentos de despertamento, como se fossem espinhos que empurravam Saulo numa dada direção, como se fossem acúleos, aguilhões, que impulsionavam Saulo a despertar para o caminho que ele não estava conseguindo perceber. Mas ele revisa essas passagens, a ida na igreja, o momento do Sinédrio, a morte de Estevão, conversão de Gamaliel, a morte de Abigail, as torturas praticadas em Jerusalém, e agora ir a outro país para buscar alguém numa sanha de vingança contra esse Jesus, esse carpinteiro que lhe tirava o juízo. É aí, nessa ida, nesse sétimo momento em que ele está tentando fugir do chamamento que a vida lhe dá, que Saulo chega às portas da cidade de Damasco, onde Jesus apareceria para ele, mudando sua história para todo sempre. É ali, às portas de Damasco, que aconteceria a grande transformação de Saulo de Tarso para iniciar uma história como cristão e mais tarde mudar o nome de Saulo para Paulo de Tarso, o maior de todos os divulgadores da mensagem cristã. Enquanto a gente reflete sobre esse momento do encontro de Jesus com Saulo nas portas de Damasco, a gente vai ouvir mais umas músicas para continuar
222. Vocês que mandam. Não, é 222. Fazer uma música nova para vocês. The Prayer, uma música cantada pelo tenor Andrea Bocelli, mas com um arranjo de música para português muito lindo. Espero que vocês gostem do meu coração para o coração de vocês. A música é linda. Eu chamo de música perfeita.
Eu espero que todo mundo tenha. Desculpa, esqueci de apertar o botão, querido. Só para dar noção. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado os momentos para imaginar Saulo de Tarso às portas de Damasco, tendo a oportunidade de ver o Cristo diante dele. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dedica os seus versículos a falar sobre esse momento singular, no qual Saulo de Tarso se defronta com uma luz mais forte do que o próprio sol, caindo de sua montaria, e ali vai se seguir um diálogo. 7 foram os aguilhões que o Cristo promoveu para que Saulo conseguisse despertar. Sua visita à Igreja do Caminho, o diálogo no Sinédrio, a morte de Estevão, morte de Abigail, a conversão de Gamaliel, os conflitos da tortura e os conflitos pela ida a Damasco para prender Ananias. A partir do momento em que aquela luz aparece no céu, 7 frases também seriam pronunciadas na conversão de Saulo. 7 são os aguilhões, 7 são as frases relacionadas com a conversão de Saulo de Tarso. A primeira delas é aquela que todos nós conhecemos. A luz aparece no horizonte, ele cai da montaria e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando a gente lê capítulo 5 da primeira parte da obra Há 2000 anos, o Minuto Glorioso, em que Públio Lentulus se encontra com Jesus às margens do lago de Genezaré, Públio não suporta a presença de Jesus e tomba. E o Cristo vem e coloca a mão sobre sua cabeça e, sem articular uma única palavra, diz: por que me procuras, senador? Quando ele está em Jericó, ele vê Zaqueu no topo da árvore e diz: desce da árvore, Zaqueu. Interessante que ele chama todos pelo nome, mas o senador ele não chama pelo nome. Públio ele não diz: por que me procuras, Públio? Exatamente pelo fato de que a figura do senador naquele momento era mais representativa do que a própria figura do pai, porque quem o procura não é o pai, quem o procura é o senador. E quando ele encontra com Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é a primeira frase, em que o diálogo já inicia levando o seu interlocutor a um questionamento. Por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Porque ele vem perseguindo a Igreja do Caminho, perseguiu Estevão, persegue Ananias, persegue todos os discípulos, vem perseguindo, vem torturando. Por que tu me persegues? Por que me persegues? E Saulo, impressionado com o que ele vê, pergunta. Segunda frase: quem és tu, Senhor? As traduções do grego colocam esse Senhor com letra maiúscula. Se vocês pegarem lá no Evangelho, vai estar escrito: quem és tu, Senhor? Certamente essa palavra não foi com letra maiúscula, porque Saulo sabia quem é o Senhor, só tem um. Ele não pode perguntar: quem és tu, Senhor? Ele está perguntando Senhor com letra minúscula. Quem és tu, Senhor? Não é Senhor. Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Porque o Senhor eu conheço, eu sei quem é o Senhor, o Deus que os judeus chamam de Ein Sof, o incriado. Quem és tu, Senhor? Quem é essa figura que fala comigo? E vem a terceira frase: eu sou Jesus,
a quem tu tanto persegues. Deve ter sido horrível para ele ouvir isso, porque ele promove um processo de perseguição para um miserável carpinteiro, pobre, esquecido, que tenta se colocar como Messias, mas que não é nada, que morreu na cruz. E o carpinteiro aparece para ele e diz para ele: aquele cara que tu persegue sou eu. Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. O texto do Atos dos Apóstolos diz que a frase do Cristo é: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Seria essa a frase que o evangelista Lucas, que é quem escreve o Atos dos Apóstolos, teria atribuído à fala de Jesus. O livro Paulo e Estevão, quando fala desse momento, usa uma frase mais doce. Diz: não recalcitres contra os aguilhões. É diferente de duro para ti, é recalcitrar contra os aguilhões. Enquanto que a outra diz: não recalcitres contra os aguilhões. Não te debatas contra os aguilhões. Essa seria a terceira frase: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, ou não recalcitres contra os aguilhões, porque os aguilhões estavam tentando conduzir Saulo numa direção, mas ele se debatia, igual nós muitas vezes fazemos, que temos as nossas vidas com chamamentos diversos dentro do lar, conflitos familiares, filhos com problemas das mais variadas formas, conflitos com o pai, conflitos no casamento, problemas de saúde, conflitos emocionais de diversas ordens, dramas financeiros. Também são os nossos aguilhões. E nós estamos muitas vezes recalcitrando contra os aguilhões quando dizemos: eu sei que eu deveria perdoar, mas ele não merece. Então, como ele não merece, eu também não mereço, né? Porque quando ele não merece, eu também não mereço ter paz. Então, não merece ele, não merece eu também. Fica todo mundo naquela velha cantiga de roda, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu para um lado ferido e a rosa para o outro. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Então, a pretexto de eu querer me vingar do outro, eu me vingo em mim. Então eu destruo o outro e me destruo junto. É uma coisa maluca, esquizofrênica, mas a gente muitas vezes faz. E nós estamos recalcitrando contra os aguilhões que a vida nos aponta. A gente acha que aguilhão só tem para pai lindo. Nós também temos aguilhões. E muitos de nós não estamos percebendo os aguilhões que a vida está nos mandando. Nós estamos do mesmo jeitinho que a gente era ano passado. Então tem uma coisa errada. O certo era que a gente estivesse mudando continuamente. Uma frase que nunca poderia ser dita sobre nós é: fulano, você sabe como é que ele é, né? Não sei, porque ele está mudando sempre. Se alguém diz assim: tu sabe como é que a Marina é, né? Não pode saber, porque ela está em processo de transformação, porque a cada dia ela apresenta algo de melhor que ela não tinha na véspera. Depois de um ano ela é uma pessoa totalmente diferente, pelo amor de Deus, não é? Se você faz aí um trabalho de meditação, né, Ângela? Faz um trabalho de autoconhecimento, de mergulho no eu, no entendimento mais profundo das razões da minha dor. A expectativa é de que nós consigamos sair desse estado. Não que a gente vá conseguir resolver o problema do outro, porque o problema do outro é do outro. Eu tenho que resolver o meu problema de indiferença, de desamor, de mágoa, de ressentimento, de ódio. Esse é que eu resolvo. O problema do outro eu não tenho governança. Eu tenho governança sobre o meu problema de viver de forma que eu torno a minha vida muito mais infeliz pela maneira
que eu acho que a vida tem que ser. E a gente precisa descobrir que a vida tem os aguilhões dali, para que a gente consiga fazer as nossas mudanças. Senão a gente passa pela vida. Por que tanta gente depois do mundo escreveu assim: devia ter amado mais, ter visto mais o sol se pôr, devia ter. Pois é, devia ter mesmo. Aí a gente vem de novo, não, agora vai. Aí depois devia ter amado mais, já chega. Se nós estamos despertos na carne, nós temos que ter alguma forma de viver que seja diferente daqueles que não conhecem o que conhecemos. Porque se a minha maneira de viver é igual à maneira de viver dos que não conhecem o que eu sei é vão, porque não me serve de nada. Para que tenha sentido o que eu sei, eu preciso ter uma história de vida diferente. E o Buda diz isso de maneira muito clara, quando diz que o conhecimento espiritual é a chave para a libertação do sofrimento. E ninguém que é espírita pode dizer: eu não recebi conhecimento espiritual. Pode dizer qualquer coisa, mas que não teve conhecimento espiritual, não é possível. Pode dizer que não teve tudo. Não tive uma família, porque a minha saúde, meu corpo pode. Tudo bem, vamos admitir, pode até ser. Mas conhecimento espiritual, ninguém vai dizer: ninguém me entregou, eu não sabia. Não, sabia sim. Dessa a gente não vai escapar. Então a gente precisa utilizar desse manancial que a gente possui para fazer uma mudança. Então, quando Saulo de Tarso se defronta com a luz que aparece no caminho, ela diz para ele: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Que é para nós também, pelo amor de Deus, cara, o que mais você quer que eu faça? Quer que eu apareça na sua frente para dizer para você: meu, presta atenção nos recados que eu estou mandando? Será que é preciso que o Cristo apareça na nossa estrada de Damasco? A gente recebe comunicação mediúnica, lê um livro, se emociona, chora, lê Renúncia, passa uma noite inteira chorando, aí lê há 2000 anos, chora, aí depois volta a ser igual, mas fulano não merece. Então não está dando para entender, porque nós estamos recebendo todo o material que a gente precisava. A doutrina espírita não é uma doutrina parabólica, conotativa, cheia de imagens que não sejam não, ela é denotativa. Ela diz muito claramente o que é para fazer. Não tem assim: não, mas será que isso aí não quer dizer? Não quer dizer não, é isso mesmo. Eu tinha um amigo na época da adolescência que ele disse assim: eu estava lendo esse livro espírita, eu estava pensando numa coisa. O que é? Será que essa história de imortalidade da alma que ele fala não é o fato de que o filho é a continuação do pai? Então a alma é imortal, porque quando o pai morre, o filho continua vivo, então ele continua vivo no filho. Não, meu filho, é isso mesmo. Não complica o que é fácil. É o cara mesmo que sobrevive, não é o filho. Não, tu está querendo sofismar, não é isso não. É a pessoa mesmo que sobrevive. Não, mas isso é muito forte, né? Isso é forte mesmo. Então aí vem essa terceira frase, na qual o Cristo diz para que ele reflita, porque está sendo difícil recalcitrar contra os aguilhões. Aí olha a frase de Saulo em seguida: Senhor, o que tu queres que eu faça? Tem muita gente que acha linda, ai que coisa linda, meu Deus, olha, quando ele ouve, ele já diz o que tu queres que eu faça, aí chora, né? Ai, lindo. Isso não é lindo, isso é triste, porque nós queremos resolver os nossos problemas fazendo, e ninguém resolve fazendo. A gente resolve sentindo. Então o que Saulo quer fazer? Está errado, me fala o que é para fazer, que eu vou lá e faço. Todas as vezes que nós quisermos resolver os nossos problemas fazendo, não vai funcionar.
Isso é fruto da imaturidade que muitas vezes nós temos, de achar que a gente resolve os nossos problemas fazendo. Então a pessoa diz assim: você magoou fulano, olha o que você fez. Eu devia ter dito isso para ele. Nosso menino está lá magoado no quarto. Pede desculpa para ele. Tá bom, vou pedir, abre a porta. Eu estou te pedindo desculpa, tá, pelo que eu fiz. Me perdoa aí pelo que eu fiz, tá certo? Esquece o que eu falei, não pode ser nada e vida que segue, tá? Já pedi perdão, pronto. Será que é isso que a vida nos espera que nós façamos? Que a gente haja, que a gente atue, que a gente faça uma ação efetiva? Voltando à questão do Buda, o Buda dizia que primeiro a gente tem que crer corretamente, ou seja, mudar o sistema de crença, que é o primeiro passo. Depois pensar corretamente, que é pensar de acordo com aquilo que eu creio. Depois falar corretamente, que é usar palavras que sejam coerentes com aquilo que eu creio. Depois é que eu vou agir corretamente. Não posso agir sem falar, sem pensar e muito menos sem crer, senão a palavra é vazia. Não é fazendo que a gente resolve, não é fazendo que as criaturas se salvam. Nós nos salvamos pelo que sentimos. Quando a gente vê a parábola do bom samaritano, em que passa o primeiro, passa o segundo, ninguém faz nada, passa o terceiro, né? Que junta a pessoa e leva e tal, samaritano. Muitas pessoas dizem assim: onde está a caridade? Essa caridade está no fato de ele ter juntado o cara, ter colocado o óleo, o vinho, botado na sua montaria, levado, passado a noite com ele. Não, não é. A caridade está antes disso. É quando ele vê o homem caído e diz assim: e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí está a caridade. Porque a partir do momento em que eu me movi de íntima compaixão, eu já ia fazer aquilo mesmo. Se você se moveu de íntima compaixão, ia parar, ia juntar, ia lavar as feridas, ia botar ia fazer. Mas eu preciso sentir para fazer. Eu não posso fazer sem sentir, porque acaba não tendo resultado. É como se alguém vem passando na estrada. Oh, meu Deus, lá está um cara caído na estrada. Eu vou ter que juntar agora, porque os espíritos estão vendo e eu vou ser cobrado. Então bora, sobe aqui que eu vou te levar. Vai atrasar minha viagem. Meu Deus. E eu estou com pouco óleo, ainda vou ter que derramar óleo, não sei nem quem é esse cara, mas tem que fazer. Olha aí, estou botando, olha o vinho, tá vendo? Então esse é o que faz sem sentir. Nós não podemos fazer sem sentir. É lógico que fazer sem sentir é melhor do que não fazer, né? Fazer sem sentir é um exercício para fazer sentindo, mas nem todo mundo que faz sente. Às vezes a gente se credencia num trabalho assistencial na casa espírita e vai domingo para fazer a sopa. Vai com aquele monte de brincos enormes, blanche, cílio postiço, vestido de rabo de peixe, para cortar a verdura, para preparar a sopa. Aí já está lá o seu aventalzinho, que tem meu nome, porque o meu avental ninguém pega, ele é meu. Então está lá meu avental com meu nome. Aí eu vou, coloco, aí começa a cortar. E fica aquele silêncio das pessoas trabalhando. Aí a pessoa corta o silêncio. E a antipática não veio hoje, né? Graças a Deus. Isso é fazer sem sentir. Isso é fazer sem sentir. Então quando Saulo de Tarso diz a ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? O Cristo responde: entra na cidade, que te será dito o que haveis de fazer. Ele entrou na cidade.
Mas ninguém nunca disse para ele pedir para fazer, viram? Ninguém nunca disse. Ninguém nunca chegou, só senta aqui que eu vou te explicar, você tem que fazer isso aqui, ninguém nunca disse. Por quê? Porque é entrando na cidade que eu vou saber o que tem para fazer. O que é entrar na cidade? Vai conviver com a tua família, meu filho. Vai dizer, Senhor, eu queria tanto uma missão para a minha vida. Tem família, meu filho? Entra na cidade. Entra na cidade que te será dito o que haver de fazer. Não existe mais magnífica missão do que a família. Porque se existir, então Deus errou. Porque Ele juntou a gente com um monte de pessoas que não é para conviver. É uma loucura, né? Ele junta esse tom. Agora eu vou juntar esse pessoal bem pertinho de você, para você não conviver com eles. É uma coisa louca. Se botou é porque esse pessoal é efetivamente o ponto fundamental para aquilo que a gente tem para fazer. Então essa quinta frase que a gente vai encontrar dentro da conversão de Paulo, ela vai nos apontar exatamente para a necessidade da gente entender que a vida nos convoca para um serviço muito simples, que é o trabalho em família. Essa é a grande tarefa que a gente tem para fazer. Se nós falharmos na nossa vida profissional, se eu errar na minha vida profissional, se eu me retirar da minha vida profissional, poucos farão. Sai um, entra outro. A professora não veio mais, outro vem. E se eu falhar em casa, quem vai me substituir, pelo amor de Deus? Então você já está vendo a relevância que existe para esse tipo de atividade. E antes que alguém diga assim, então eu já nem vou mais nem para a casa espírita, porque eu vou só cuidar da minha família. Então deixa eu logo dizer antes que falem. Eu preciso de força para que eu consiga melhor trabalhar os desafios que o lar tem. Então eu venho aqui buscar a vitamina da alma para que eu consiga fazer o exercício em casa. Se eu decidir ficar só em casa tentando cuidar dos problemas que tem, eu deixo de receber o alimento. E daqui a pouco eu estou tão doido quanto os outros. Eu comecei até a esquecer o que eu sabia. E eu começo a surtar igual os demais. Então eu mas você tem de reencarnação, já ouvi não sei quantas vezes, de novo reencarnação. Não é o conteúdo, são as reflexões que a gente faz na medida em que nós nos apropriamos dos conteúdos. Então é essa possibilidade de mudança que o conhecimento espírita nos oferece para que a gente faça, para que a gente descubra que família é prioridade, mas é dentro do ambiente que a casa espírita nos oferece que eu vou buscar a força, a minha vitamina, o meu exercício de busca de alimentação para que lá em casa eu consiga fazer melhor o trabalho. Com aquela característica, não podemos ter a crença de que eu vou resolver o problema. Ninguém é salvador de ninguém. Quando muito a gente salva só a nós mesmos. Então a gente vai dar o melhor de nós para que nós nos sintamos em paz com a nossa própria consciência, mas não que nós sejamos o elemento que entrou em casa para ser o transformador da vida alheia. Não é. Cada um vai cuidar de si próprio. Não sei se todos já perceberam, mas Deus deu uma alma para cada um, já viram? Cada um tem só uma, ninguém tem duas. Cada um, sabe por quê que é cada um com uma? É para cada um cuidar da sua. Porque a gente não salva o outro, a gente só salva nós. A gente pode ajudar, orientar, fazer, mas eu não salvo ninguém. Mas todas as vezes que eu me nego a ajudar, eu me comprometo. Então eu vou fazer tudo que eu puder. Se o outro não foi, a responsabilidade passa a ser dele. Se eu desistir no meio do caminho, eu divido com ele a responsabilidade. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, pegue a questão 583 do Livro dos Espíritos. E aí tem uma sexta frase, que é a última das frases,
que o capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo. É quando ele já está na casa de Judas e Ananias vai vê-lo. Ananias entra e diz assim: irmão Saulo, o Senhor que vos apareceu no caminho me enviou para que vos abra os olhos, para que seja cheio do Espírito Santo. E aí Ananias toca nos olhos de Saulo, que havia ficado cego ao ter a visão no meio do deserto. As escamas caem dos olhos dele e ele então inicia uma nova história. E o bonito disso, que Emmanuel até relata, é que a ovelha ia ao encontro do lobo, porque Saulo saiu para prender Ananias, e é Ananias que vai ao encontro de Saulo, e quando o encontra diz: irmão Saulo, quem de nós teria a grandeza de ir ao encontro daquele que está indo para desgraçar você, para curar o seu desgraçador e chamá-lo de irmão? É uma reflexão para a gente fazer dentro desse cenário em que a vida tem tantos desafios para todos nós. E o capítulo 9 de Atos termina aí, nessa sexta frase, né? Quando Ananias cura Saulo e ele fica liberto de tudo isso. Mas eu falei que era 7, né? Está faltando uma. A 7ª frase da conversão de Paulo só vai aparecer no capítulo 22, no versículo 16, que Saulo de Tarso estará já no final do livro de Atos, fazendo sua defesa no próprio sinédrio que um dia ele esteve na condição de acusador, agora ele é réu. 20 anos depois ele reaparece nesse processo de perturbação que a vida lhe trazia, e ele então vai contar a história da conversão dele, e ele conta uma frase que Ananias teria lhe dito, mas que não aparece no capítulo 9, aparece só no 22, porque no 22 assim, ele tocando as mãos nos olhos de Saulo, as escamas caíram, ele ficou curado, ponto, acabou a história. No 22 tem uma frase a mais. No 22, quando as escamas caem, Ananias teria dito para Saulo: e agora? Por que te detens? Se você já viu o Senhor, já conversou com Ele, já provou da grandeza que o tornou cego, ficou 3 dias cego e agora ficou curado, a pergunta é: por que te detens? E agora? O que falta para você? Por que te detens? É uma mesma pergunta a ser feita para nós. Depois de tudo que a gente já viu, a grande pergunta é: e agora? Por que te detens? O que ainda está faltando para nós para que a gente faça a mudança nas nossas vidas? Não é uma mudança espetacular de a partir de amanhã fazer uma mudança brusca. Não. É a decisão de iniciar um processo de transformação moral. É a decisão de dizer o seguinte: eu não quero mais ser assim. Cansei. Eu vou começar um processo de transformação moral. Então, essa nossa decisão de, a partir de tudo que eu sei, inaugurar um momento novo da nossa vida, isso precisa ser feito. Não estou aqui para desejar o mal a ninguém, longe de mim desejar o mal para os outros, mas dificilmente a gente vai ter uma encarnação igual a essa, tá? Não sei porque tem um pessoal espírita que diz assim: eu só mudei até aqui, mas na próxima eu resolvo essa parte que ficou. Como se voltasse na próxima espírita. Muito provavelmente não seremos. O que mais tem no planeta é lugar não espírita para renascer. Então, muitos de nós retornaremos para os lugares de onde os nossos avós, bisavós vieram, para voltar para a Síria, para Portugal. Vamos retornar, porque nós estamos aqui todos reunidos num grande centro de formação, que é o Brasil,
para na próxima existência espalhar todo mundo de volta nos lugares que precisam. Esse é o coração do mundo. Qual é o papel do coração no corpo? Não é bombear sangue? Então nós somos o sangue que vai ser bombeado na próxima existência. Renascer no Brasil com essa literatura farta, tudo à mão, não vai repetir mais. A gente vai nascer em outras doutrinas, em outros ambientes totalmente diferentes, talvez até em ambientes materialistas, e vai ter que ter esse conhecimento bem alicerçado em nós, para que mesmo com todos os convites equivocados do mundo, a gente consiga dizer: eu não acho que isso está certo, não vou fazer isso. Mas para que a gente tome essa decisão, nascendo numa cultura completamente diferente, tem que ser muito bom. Então a gente precisa se munir de todas as convicções possíveis, fazer todo o processo de mudança que a gente puder agora, para ficar mais fácil, numa nova etapa, realizar o trabalho de transformação que a gente começou a fazer de maneira legítima nessa. Então que a figura de Saulo seja um grande exemplo para nós. Transformação que ele conseguiu fazer em uma única existência, saindo de grande perseguidor para o maior divulgador do Evangelho. Não precisaremos disso tudo, basta que a gente decida no nosso lado tomar a seguinte decisão: a partir de hoje eu vou fazer tudo o que eu puder para ser o pacificador do meu lar e buscar a harmonia entre todos os que aqui vivem, mesmo que seja com as renúncias das minhas possibilidades de ser até mais rico, mais saudável sozinho, mas reconhecendo a importância da gente partilhar para que todos nós tenhamos a chance de sermos verdadeiramente felizes. Desejo sucesso a todos nós nessa empreitada e que o Senhor nos abençoe nesse grande propósito de trabalharmos as verdades espirituais. Muito obrigado.